Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos ao Imagens dessa sexta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manuel. Antes de eu introduzir o nosso convidado, peço para que você, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações para não perder nenhum dos nossos envios, nos siga nas redes sociais. Se você quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix. Considere se tornar membro do Imagenscast, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. E bora para nossa entrevista de hoje. O nosso entrevistado acabou de lançar um disco com a sua banda, um disco que estava sendo bem aguardado, acabou de fazer uma turnê muito extensa com o Paul Diano, tá cheio de novidades aí para contar. Tô falando do Saulo Chacol, baixista da banda Nocturnal. Saulo, um prazer ter você aqui. Como é que você tá, meu velho? Opa, beleza? O prazer é meu, né, eu estava aguardando esse convite aí, e finalmente, né, estou aqui. Tudo bem, e aí contigo, como é que tá? Pô, maravilha. Melhor agora que a gente vai falar sobre heavy metal e sobre a Nocturnal, que é o que importa. O Cosmic Redemption foi lançado, finalmente, agora no finalzinho de abril, e eu queria saber como é que foi o processo de criação dele. Você é um membro que, assim, é o primeiro disco que você grava, né, da Nocturnal, Uhum. mas você já desempenha uma função muito importante na Nocturnal. Você é sócio da banda com o Thiago, e eu queria saber o quanto de liberdade que você teve para criar suas próprias linhas, o quanto você participou desse processo e com tantos adiamentos, Covid e tudo mais, quanto que foi mudando? Quanto que as músicas foram mudando até elas chegarem num formato final? Tá. Então, tudo começou, né, lá pelo final de 2018, início de 2019, né, quando eu entrei na banda, já tinha algumas músicas encaminhadas, né, a Scream For Me já estava pronta, inclusive ela até já tinha uma linha de baixo gravada pelo Mike, que eu regravei, mas seguindo exatamente como ele tinha feito, né. Logo em seguida a gente já fez a Cosmic Redemption, que já era uma música também que já estava meio que num processo de criação. Eh, uma coisa, assim, que eu falei para o Thiago quando eu entrei na banda, foi que, hã, uma coisa que eu falei pra ele, assim, que de tantas coisas que eu já fiz na minha vida, né, tipo como músico, compositor, matemático, programador, tudo que eu já trabalhei, já fiz, uma das coisas que eu tenho mais orgulho dos resultados que eu mais gosto de fazer, é escrever letras, né. E falei isso para o Thiago, e o Thiago, né, ele um pouco cético no começo, né, porque ele já trabalhou com muita Sim. gente, já teve várias bandas, desde que ele, sei lá, dos 15 anos dele, ele tem banda, e já trabalhou com muita gente e nunca teve um parceiro, assim, que ele se desse bem escrevendo letras junto e tal. Aí foi uma coisa que eu tive que ir mostrando, né, com o tempo, né. Então, até ali na Cosmic Redemption, nessa música eu cheguei a ajudar a escrever um pouco da letra, assim, mas foi meio que uns detalhezinhos, assim, né, ele usou algumas ideias que eu tinha escrito numa outra música que eu mandei pra ele, que no final não entrou no disco também. E assim, eu achei que, né, eu fui ganhando esse espaço, hã, principalmente uma coisa que eu achei que mudou muito, assim, né, a visão dele, de mim como letrista foi quando ele me pediu para escrever uma letra pra uma música do Kiko Loureiro, né, sabe, do Open Source, Sim, é sim. um projeto do Kiko Loureiro que é instrumental, e só que ele manda, né, música para vários, colegas, né, várias pessoas ali, cada um fazer uma versão, né, fazer uma jam com ele, assim, ele manda música aberta. Open source, né, no mundo da computação é que é o código aberto, você tem, né, tá tudo aberto como foi feito ali, então ele tem todas as trilhas abertas, né, tipo bateria, baixo, guitarra, e a pessoa pode montar a sua própria versão da música dele. E ele pediu para o Thiago uma versão com vocal, e o Thiago, né, na pressa, assim, ele pediu pra mim: "Ó, tem o Kiko quer que eu faça uma versão aqui com vocal dessa música, você consegue fazer a letra aí rapidinho pra mim?". E aí ele deu mais ou menos as ideias, né, e eu fiz a letra pra ele, ele gostou muito, e aí eu vi que a partir desse momento ele começou, a ter um respeito maior pra mim por mim, né, como letrista, principalmente, ele começou até a me indicar pra bandas que ele trabalha, que ele produz no estúdio dele, às vezes a pessoa tá gravando um disco e ela às vezes a pessoa não entende tão bem de inglês, ou tem algumas letras ali, que ela tem ideias muito legais, mas não sabe como expressar isso musicalmente, né, através de como encaixar direito na melodia, e a questão da prosódia do inglês também. Então ele começou a passar, para trabalhar com várias bandas,
E e aí, a partir do momento, o processo de composição do disco ficou mais ou menos nesse formato, assim, o Mike mandava as músicas já o instrumental inteiro, praticamente pronto, e nas guitarras e uma bateria, né, que ele fazia lá, né, de guia, né. Aí o Henrique gravava a bateria pra valer, né, com o Thiago produzindo e tal. Hã, Aí depois eu gravava também o baixo com a produção do Thiago, então muitas coisas, assim, ou eu criava ou ele ia dizendo na hora, inventando coisas na hora, então a gente misturava bastante, seguia muito, as guitarras base do Mike também, muitas dobras né, guitarra e várias coisas ali, a gente juntava várias ideias ali, ideias do Mike, ideias do Thiago, ideias minhas, né, nas linhas de baixo. E aí o Thiago cantava uma música, fazia uma melodia, né, um embromation ali, né, em cima, tipo, só pra ter uma melodia e tal. E ele falou, quando eu entrei na banda também, quando eu falei isso de letras, ele falava: "A letra é a última coisa que a gente faz, né". Então depois de tudo, pronto, basicamente na música, a gente partia pra letra. Então a partir desse momento, o processo de escrever letras, o Thiago, ele falava assim: "Ah, eu acho que essa música vai falar sobre um assunto X". Aí ele falava pra mim, a gente conversava um pouco sobre o que que a gente ia falar na música, ele dava algumas ideias, jogava algumas frases ali, e eu ia juntando tudo, anotando tudo que ele falava, e juntando e transformando isso, né, numa coisa mais poética, né, e lírica, encaixando a melodia, mandava pra ele e na hora de gravar ele ia fazendo os ajustes finais, ou reescrevendo algumas coisas, ou fazendo, né, uma segunda metade, ou fazia a primeira metade da música e ele fazia a segunda metade da letra, ia fazendo na hora da gravação, mudava, né, bastante coisa, e a gente chegava no negócio final, né. Então, assim, eh, eu me sinto, assim, né, muito honrado, né, de ter esse reconhecimento de uma pessoa que sempre escreveu sozinho todas as letras dele a vida inteira e ele é um bom letrista também, né, tipo, ele tem umas letras muito legais, ideias muito legais, então ele ter aberto esse espaço para mim, ele como sendo o dono, né, o diretor criativo, artístico, da banda, que é a cara da banda, o vocalista, o porta-voz, né, a voz da banda, e então ele dá esse espaço para eu ajudar a escrever as letras com ele, foi uma coisa que eu me sinto, né, muito honrado e feliz de ter esse reconhecimento. E da parte musical a gente deu prioridade para as músicas do Mike mesmo, né, porque a gente, tinha ele na banda, mas sabia que, né, como acabou meio que se confirmando nos últimos meses ali, a gente sabia que não sabia se ia conseguir manter ele tanto tempo na banda, como é que ia ser isso futuramente, então a gente aproveitou ao máximo a permanência do Mike na banda para usar as ideias dele, né, e deu prioridade, porque no final a gente tinha eu cheguei a ir pra lá, a gente chegou a se juntar para compor, né, e, a gente chegou a ter umas 25 músicas, assim, que a gente Caramba, começou a criar várias ideias de várias pessoas lá que a gente foi juntando e foi criando ali, a gente tinha um esboço de um disco lá que não entrou nenhuma música, basicamente. Então, tem muitas ideias ainda que estão lá engavetadas e que a gente pode usar, mas no final, a gente ficou com as ideias do Mike mesmo, e vamos ver, né, para o próximo disco aí já tem algumas coisas, então a gente vai rever, né. A gente não sabe ainda se o próximo disco vai ser com o Mike mesmo, ou com quem vai ser, mas a gente tem, ideias não faltam, então aí daí pra frente a gente vê, né. maravilha. Queria abordar essa questão do Mike Orlando. Existe um status atual da banda? Quem é o guitarrista oficial? Se é o Léo, se é o Mark, se é o Mike, enfim, como é que tá essa situação? Então, isso muita gente cobra, né, as pessoas têm essa necessidade de saber quem é o guitarrista, qual que é a formação, os detalhes e tal, e pra gente tá numa situação, numa indefinição confortável pra gente no momento, porque, né, eh, a principal questão é financeira mesmo, é muito difícil manter o Mike na banda, porque, né, ele cada vez, quando ele entrou na banda, a cotação do real para o dólar era uma, hoje em dia, né, complicou a situação. Cada vez que a gente tem que fazer um show aqui no Brasil, tem que comprar a passagem dele para ele vir para cá, né, e pagar cachê em dólares, então, ficou uma coisa muito inviável, né. E a Gota d'Água foi um evento que a gente ia fazer, e ele veio para cá, para o Brasil, e o evento foi adiado, né, e aí ele teve que voltar para os Estados Unidos e a gente
simplesmente não tinha mais como pagar outra passagem para ele voltar para fazer de novo, né. E aí nisso, ele meio que acabou, a gente conversou, né, sobre essa inviabilidade, e ele meio que se adiantou e fez um post, né, sobre, a saída dele da banda e tal, mas a gente oficialmente nunca se pronunciou a respeito disso, né. E a gente deixou isso em aberto, né. E no final a gente colocou o Léo como um convidado especial, e ele, porque ele já tem uma história na banda, né, a gente não queria ir atrás de uma outra pessoa ainda, né, então a gente ficou assim, ou é o Mike ou é o Léo. E o Léo, né, ele tá aqui perto, né, tá ali em São Paulo, então é muito fácil, né, a gente chama ele, ele, tem um carinho muito especial por nós também, tem uma disponibilidade, ajudou bastante a gente, então a gente conseguiu fazer as turnês com o Léo, e principalmente quando é um show isolado, né, que não faz sentido trazer uma pessoa dos Estados Unidos para fazer um show, que às vezes não paga a passagem dele, às vezes não paga o cachê, né, acaba ficando totalmente inviável, né. Então, o Léo, a gente acabou ficando numa situação assim, o Mike ele fez aquele post, falando que, né, não ia mais trabalhar com o Noturno, né, estava fora da banda, mas depois ele viu que, né, que não era bem assim, né, ele viu que, principalmente vendo os frutos do resultado, então ele se colocou mais à disposição da gente para a gente continuar trabalhando futuramente, talvez num disco, ou fazendo uma turnê nos Estados Unidos, né, que aí a situação inverte, né, aí em vez de pagar a passagem do Léo para ir para lá, tem o Mike que já tá lá, tem questão de visto também, que seria um visto a mais para a gente tirar, enquanto o Mike já é americano e pode fazer. Então, assim, enquanto a gente fica nessa situação de não ter certeza, né, do nosso futuro, da nossa formação, a gente tem os dois, né? Dá para contar os dois como guitarristas nossos, né? Então tem o Léo aqui e o Mike lá nos Estados Unidos, então a gente está nessa situação de o que for mais fácil no momento a gente usa, né? O que for mais viável, né? E, então a gente não tá com uma pressa assim de resolver a situação, tá meio que confortável para todo mundo, assim, e a gente tá levando. Agora, depois da turnê do Podiano, a gente teve, né, o lançamento do disco, e o disco, como foi, gravado e composto na maior parte pelo Mike, a gente voltou, né, a colocar todas as fotos com o Mike para trabalhar a divulgação do disco e mostrar que foi ele o guitarrista no disco, né. Então, a gente tá meio que um dia de cada vez nisso, né. Agora uma turnê com o Léo, a gente divulga o Léo, agora a gente tá divulgando o CD que foi com o Mike, a gente divulga o Mike, tá, né, com os dois se alternando, assim. Então os DVDs que foram gravados com o Mike, eles devem ser lançados? Sim, a gente tá os DVDs estão quase prontos, assim, é questão de detalhes, né, pra resolver ali, mas, tá tudo bem encaminhado, né, estão ficando muito legais, assim, são parte muito importante da nossa história. Tem o DVD, o da Rússia foi lançado, né, no YouTube, aí tem um da turnê com o Mike Portnoy, que tem um show de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e outro show de São Paulo, né, que, né, tem teve o Portnoy, teve várias coisas ali que foram legais da nossa história também, e tem o de Curitiba, que também foi uma super produção ali, e vai ser o maior deles, né, que foi um show mais comprido, com músicas nossas mesmo, né, e teve a bateria que gira, o Thiago entrando de tirolesa, várias produções, assim, que ficou uma coisa muito legal visual, né. É um DVD muito mais trabalhado visualmente, mostrando um espetáculo mesmo, né, não só um show, assim, só pessoas tocando, mas toda essa produção ali. Então são materiais que a gente está trabalhando e deve, né, acho que para o segundo semestre, ou quem sabe para o início do ano que vem, já tá trabalhando nesses DVDs, né, e já usar eles até, nessas turnês que a gente tem, né, para o começo do ano que vem, já usar em divulgação desses DVDs. Legal. Vocês fizeram recentemente um clipe na favela da Rocinha que ficou muito bacana, o clipe da música Try Aham. Harder, que é a música que abre o disco, ótima música, por sinal. Então, como é que foi pra você a experiência desse clipe e como é que tá sendo o feedback dessa música? Porque era uma música que eu apostava que ia agradar bastante os fãs. Ela tá agradando os fãs? Tá, tá. Ela tem sido a que teve mais o melhor retorno até o momento, né, de engajamento e de comentários e, né, repercussão. Foi muito legal, assim, o processo,
foi uma daquelas ideias do Thiago que ele, né, apresenta pra banda e a gente fica: "Nossa, será mesmo que a gente vai fazer isso? Será que vale a pena fazer isso?", sabe, as ideias que a gente Uma pensa, assim, no típica ideia do começo. Thiago Bianchi. É, típica ideia do Thiago, mas a gente foi lá, né, a gente tinha, contatos lá, pessoas que ajudaram bastante a gente, né, principalmente um cara, assim, que a gente tem que agradecer muito por esse primeiro contato é o Jeff. O Jeff é um artista plástico que ele fez várias coisas pra gente, ele, ah, praticamente toda a montagem do clipe do Portnoy da música Scream for Me, a pintura do carro, né, os elementos, assim, artísticos, ele fez, coisas de cenário pra gente, shows, tinha um ET que a gente usava no show, a gente levou esse ET pra turnê na Europa, que a gente tocou só na Suécia e na Noruega, e o ET acabou ficando lá com uma pessoa da nossa equipe que mora em Portugal, e tá lá o ET que ficava na bateria do Henrique, né. Então ele é um artista, assim, que ele faz muitas coisas legais e ele tinha, né, os contatos lá no Rio de Janeiro e falou, assim, sobre essa possibilidade, que ele, né, conseguia apresentar a gente para o pessoal de lá. E aí a gente conseguiu uma laje lá também, um pessoal muito legal, que já foram filmados vários filmes e clipes lá também. Eles comentam muito do clipe da Ludmilla, que foi filmado lá, que parou toda a comunidade para essa gravação, e lá, de certa forma, meio que parou também pelo inusitado, né? Porque não é um estilo que é muito comum de estar lá, né, o pessoal fica olhando meio achando estranho, desconfiado, o "Que é isso, né, esses roqueiro aí de preto, cabeludo, um gringo aqui", né. E no final foi uma experiência muito legal, porque meio que parou todo mundo, assim, todo mundo saiu na janela pra ficar olhando a gravação, a gente colocava o som alto pra tocar lá, né, pra fazer as filmagens da gente tocando, né, o som tocando alto, o pessoal olhando tudo. E tinha a questão do drone também, tinha que ter autorização para passar com o drone lá. Então, vários elementos assim, mas foi uma experiência muito legal, assim, muito interessante, a gente foi muito bem recebido, muito bem tratado lá, e foi legal também a gente retratar esse outro lado do Brasil, né, que muita gente às vezes, né, não tem contato, tem alguns tipos de preconceito, assim, uma visão sobre o que é, e a gente, né, são pessoas, como nós, pessoas muito legais também, são brasileiros, né, que lutam muito no dia a dia para ter uma vida digna, né, então foi muito legal, assim, ter esse contato e ter eh, participado disso, ter tido essa experiência lá. Muito massa. Ficou muito legal, inclusive. Ah, o Thiago me falou que vocês têm um outro clipe para ser lançado. É. Vocês já têm uma data para lançar esse clipe? Você pode falar qual clipe é esse? Eu posso falar, não tem uma data ainda, eh, a gente tem algumas cenas ainda que tem que ser gravadas, não sei se envolve a banda ou se é mais da parte da história mesmo. É uma das histórias mais legais, eu acho, que a gente tem. Isso é interessante, assim, porque o Thiago ele tem umas ele escreve os roteiros dos vídeos também, ele tem umas ideias legais de história, e eu adoro o clipe com história. Por mim, o clipe podia ser mais história do que música. Aí já tem o Mike que pensa o contrário que eu, pro Mike ele prefere que seja só a banda tocando, sem muita historinha. Até esse clipe da Try Harder ficou meio que um meio termo, assim, porque a ideia era ter um pouco mais de história, assim, contando um pouco mais, né, da vida do menino, ter um menino lá trabalhando, assim, que acabou no final ficando um pouco menor a história, menos imagens, só mostrando ele ali no dia a dia, né, como é, a ideia do clipe era mostrar, né, a pessoa da comunidade se virando para ganhar vida, né, e fazendo um trabalho digno ali. E teria mais história, mas no final a gente achou que assim tava bom mesmo e deu um foco mais no visual mesmo, né, do clipe ali, e na gente tocando. Agora esse clipe é o que você me perguntou, que a gente ainda tem para lançar, é o da música Cosmic Redemption, então, dá para dar uns spoilers, eu acho, da história dele, que é um clipe que a gente, tem uma história que a gente tem que viajar até Marte para salvar a Terra, assim, é meio que uma história meio Armageddon, assim, né, e vai ser um clipe com muito CGI, né, bastante, edição, bastante, né, efeitos especiais, assim, a gente aposta que seja um dos clipes, pelo menos dentro do rock, do metal do Brasil, com mais CGI, né, já feitos no Brasil, bem estilo Hollywood mesmo. Tem uns pequenos spoilers aí que eu posso dar, quem quiser, pessoal que usa o Spotify, se você for lá se você botar para tocar a música Cosmic Redemption e tá com o Canvas ativado do Spotify, a gente colocou algumas cenas ali,
Para vocês terem uma ideia de, né, um pequeno spoiler, assim, umas imagens da gente tocando como se fosse em Marte lá, né? E que seria a ideia, né? Que a gente viaja para Marte e toca lá em Marte, né? No clipe. Então, o que eu posso dizer é isso, né? Não sei ainda, a gente não tem uma data, depende muito das agendas para a gente conseguir terminar as cenas que faltam e mandar para o estúdio que vai fazer os efeitos, né? Legal. Além desse clipe da Cosmic Redemption, existe mais alguma ação de marketing, algum outro lançamento que vocês planejam especificamente para esse disco? Olha, a gente está trabalhando com várias, né, possibilidades ali, empresas de marketing. A gente está em negociação com uma empresa da Alemanha para fazer um marketing internacional, principalmente na Europa, né? Tanto do disco, eles ofereceram de fazer a prensagem do nosso disco lá na Alemanha também, né? Fazer a versão europeia do disco, fazer campanhas de marketing lá e também divulgar nossa turnê lá, né, no Reino Unido e na Europa, que a gente ainda tem que anunciar as datas da Europa, né? Por enquanto é só no Reino Unido, né, que está anunciado. E a gente está trabalhando com várias possibilidades aqui dentro, né, do Brasil, de marketing, de assessoria e divulgando o disco. Os próprios DVDs também, a gente ainda está pensando assim como a gente vai fazer o lançamento deles, porque o principal é o YouTube, né, para você ter vídeos hoje em dia, né. DVD é uma coisa que o pessoal quer, a versão física, eu fico com um pouco de pé atrás, porque hoje em dia a qualidade de um DVD é muito ultrapassada, né, para você assistir na sua TV com um DVD, você vê a imagem lá, os quadradinhos basicamente, né, tipo, de décadas atrás. Uma coisa que seria ideal seria o Blu-ray mesmo, só que o Blu-ray já fica muito caro. A gente sabe que o pessoal pede porque eles querem de recordação, eles querem não tanto para assistir, mas por ter uma mídia física, né? E o pessoal em show compra muito, quer CD físico, quer DVD, quer coisas que eles possam pegar na mão, né? Diferente do streaming ou de um vídeo, né, no YouTube, a pessoa quer ter uma coisa em mãos, né, uma recordação, uma coisa que a gente possa autografar, né, que a gente sempre depois dos shows fica lá autografando, atendendo o pessoal, tirando fotos. Então, a gente ainda tá vendo a ideia, né, era de lançar um box com todos os DVDs e, né, fazer um produto só que tivesse já todos os shows ali. A gente ainda tá vendo como vai fazer, como que vai ser mais viável de ter esse produto físico para ter e divulgar, né, esses vídeos e trabalhando, né, da divulgação do disco, né, a gente tem muitas coisas, assim, para fazer esse disco chegar nas pessoas, né. Legal. Queria que você contasse como é que foi a experiência de fazer a turnê com o Paul Diano, essa turnê que, bom, deu bastante o que falar, mas ela foi bem sucedida. Se não fosse, não teria sido já marcada para o começo de 2024, mais o que 40 e poucas datas com o Paul. Então, como é que foi essa experiência para você? Ah, foi incrível, assim, né. A gente fez 31 shows agora, nesse ano, e já tenho acho que mais 50 marcados para o ano que vem, entre 50? a Nossa. última vez que eu falei a última vez que eu fiquei sabendo era 45, mas já estava indo para 50, né, eu não sei ainda os números oficiais confirmados, né, mas os bastidores já eram quase 50. Eh, Bom, são várias coisas envolvidas aí, que foram muito legais, assim, nessa turnê. A gente teve para começar, assim, que eu sou fã, né, sou muito fã dos 2 primeiros discos do Iron Maiden, do próprio Paul, né, dele cantando, da voz dele. O Killers é um dos discos que eu mais ouvi na vida, acho que um dos primeiros discos de Sensacional. metal que eu ouvia muito, assim, que eu o guitarrista da primeira banda que eu tive me emprestou, ele que me apresentou Iron Maiden, né, e me emprestou vários discos, entre eles o Killers, e eu ficava ouvindo muito, assim, tenho muitas recordações da minha infância ouvindo Killers, né. Eu nunca imaginei que eu ia estar tocando com essas músicas com o cara ali, né. Inclusive, uma das primeiras músicas que eu até toquei no baixo, algumas das primeiras músicas que eu tirei, né, eu aprendi a tocar no baixo, uma delas foi Phantom of the Opera e outra foi Transilvânia mesmo, porque essa primeira banda que eu tive, a gente queria tocar eu queria muito tocar Iron Maiden, o guitarrista era fã de Iron Maiden, mas, né, tipo, a banda começando ali, todo mundo iniciante, ninguém conseguia tocar direito nada, assim, né. Então, eu lembro que a gente tentou tocar Wasting Love, por exemplo, que era a música mais fácil que podia tirar, e aí a gente tocou
a própria Transilvânia mesmo, porque era instrumental, o vocalista não conseguia alcançar as notas do Bruce, assim. Então a gente: "Ah, vamos fazer uma instrumental", então: "Ah, mas daí tem solo", daí: "Ah, improvisa o solo, vai", faz tocando, assim, do pior jeito possível que dava pra tocar, mas só pra quando estava começando lá com 15 anos, eh, e já era então algumas músicas que eu já conhecia de muitos anos, já tinha tocado, já sabia, mas eu sentei ali um mês antes da turnê para aprender tudo nos detalhes, né, porque quando você está começando o instrumento, você pega mais tablatura na internet, vai tocando de um jeito mais simplificado, aproximando, assim, e você não tem um ouvido tão treinado para tirar detalhes das músicas, assim. Então eu peguei para sentar e ouvir detalhes mesmo do baixo, várias, coisas assim que eu percebi que o Steve Harris fazia, né, coisas da técnica dele mesmo, vários detalhes que ele fazia em todas as músicas praticamente. E, para estar bem preparado para essa turnê e tentar ser o mais fiel, né, na execução das músicas ali. E o Paul, eu já tinha ido em 4 shows do Paul, pra você ter uma ideia, né, aqui em Santa Catarina. E então, foi muito legal estar com ele cara a cara, poder fazer parte da banda dele, né. E assim, muitos altos e baixos também, como não é segredo pra ninguém que a gente teve muitos problemas ali, e até pra lidar com ele mesmo, ele era um cara meio bipolar, assim, o Thiago falou em algumas entrevistas que, né, um lado mais negativo dele, assim, que ele é mais difícil de lidar e tal, mas eu via, assim, muito os 2 lados dele, né, eu via ele como um cara que à noite ele tá naquela pilha do show, ele tá muito nervoso, ele começa a brigar com todo mundo, cada show ele dava ele arranjava um motivo novo pra ficar bravo no palco, achava alguém da plateia pra pegar no pé, jogava o microfone no chão, quebrou 3 microfones ali na turnê. E aí no dia seguinte de manhã ele estava um amor de pessoa, pedia desculpa pra todo mundo, falar: "Ai, desculpa por ontem, eu fiquei nervoso e tal", e legal com todo mundo, assim. Então ele era o cara do tipo que bate e assopra, sabe. Um dia ele estava alto e no dia ele estava no baixo, né. Então, várias emoções aí, e mas assim, você entendendo ele, assim, você começa a meio que tolerar, assim, eu sou um cara muito paciente também, então, eh, a gente aprendeu a se dar bem, assim, e eu recebi muitos elogios dele, então isso significou muito pra mim, assim, também isso, pra mim, como músico da minha carreira, de ter, assim, um feedback dele bem positivo, e de ele falar que queria continuar tocando com a gente, fazer outros projetos, então, foi muito legal isso também. Massa. E fora isso, vocês têm planos pra fazer turnê ainda esse ano com a Noturno? Se a gente tem para esse ano, a gente já tem, né, alguns shows marcados ali para o final do ano e tem essa turnê no Reino Unido, né, não sei se você ficou sabendo lá que a gente Ah, vocês anunciaram recentemente, é verdade. uhum. A gente tem então 11 shows já confirmados no Reino Unido entre o dia 21 de novembro até o dia 2 de dezembro. E aí, esses shows já confirmados, né, com o Paul, só que lá no Reino Unido o Paul tem a banda dele, então a gente vai ser só banda de abertura ali nessa parte do Reino Unido. Aí pode ser que a gente continue, eh, talvez, né, essa formação não é oficial ainda, né, não tem garantias que vai ser isso Uhum. mesmo, mas, pode ser que a gente continue com uma banda de apoio dele em outros shows futuros, né, na Europa e nos Estados Unidos e no resto do mundo, assim. Então, tem uma possibilidade bem grande dessa turnê continuar pela Europa, né, e a gente acredita que mais uns 10 ou 15 shows na Europa na sequência ali. Então, para fechar bem esse ano, né. E aí então, tem essa parte da turnê, na Europa e tem aí já em janeiro já começa a turnê de novo no Brasil, esses 50 shows que a gente estava falando. E, inclusive, né, comentar aqui que nessa turnê que a gente fez com o Paul Di'Anno no Brasil, a desse ano a gente fez, 31 shows e a gente passou em 23 estados do Brasil, dos 27, assim, foi muito legal a gente estar, né, em todas as regiões, todos os cantos aí do Brasil. Ano que vem vai ser menos estados, vai ser 50 shows, mas vai ser menos estados, mas vai ter pelo menos um estado que a gente não tocou esse ano, que é o Tocantins, né. A gente tem um show marcado em Palmas, então,
vai ser o 24º estado que a gente vai tocar e vai ficar faltando 3 ainda. E a gente espera então, conseguir estender essa turnê, né, para Estados Unidos, América Central, outros países da América do Sul e Ásia e Oceania também. Que legal, cara, legal. E pra você que é baixista, como é que tem sido a dinâmica com o Pucci na bateria? É muito legal, assim, nossa, ele com certeza é um dos melhores bateristas do Brasil, assim, é um monstro, assim, não tem nem o que falar, assim, e é alguém com quem eu posso aprender muito também, sobre várias coisas, né, ele sempre me dá umas dicas ali, questões rítmicas e também questões técnicas, né, porque ele é um cara muito técnico, assim, um cara que ele é um gênio, assim, nessa parte técnica, parte de equipamento, né, e de montar um show, assim, montar toda a parte técnica, equipamento ali. Então, é um aprendizado muito grande e a gente eu acho que está cada vez mais entrosado, né, na cozinha, porque as músicas noturnas não são fáceis, né, tem bastante complicações rítmicas aí, né, os tempos quebrados, né, as notas rápidas, a parte do que é progressivo mesmo, então a gente tem que estar bem, alinhado, bem sincronizado e a gente às vezes ensaia só nós 2 também, para tentar, deixar essa parte bem, né, bem cravada ali, bem certinha, né, para o resto da banda, poder, né, o Thiago, cantar, improvisar bastante, o Mike improvisa muito também tocando, né, e o Léo que também é outro guitarrista sensacional, então é pra gente deixar uma cama bem arrumada para eles, né, a gente tem que estar sempre bem entrosado, ensaiando bastante ali, então é muito legal, ter esse contato com ele, poder estar tocando com ele, né, uma história que ele tem, né, dentro do rock e do metal no Brasil. Então, é mais uma das coisas que eu tenho a agradecer, assim, e ser, feliz por ter chegado aqui e estar tocando com esses caras todos muito incríveis. E como é que você diferencia o tocar com o Mike Orlando e com o Léo Mancini? Então, como eu meio que falei isso ali, o Mike ele é um cara mais do improviso, né, e então ele gosta muito de estar, fazendo, né, vários licks ali no meio das músicas, assim, ele tem o jeito dele de tocar, mas ele é muito exigente também, né, e nesse lado americano ele tem uma visão, assim, diferente da nossa, assim, você vê várias coisas que ele fala, às vezes ele parece chato demais, reclamando de muita coisa, mas você vê que ele tem razão em muita coisa que ele fala, né, então a gente que é uma visão externa, uma visão de lá de fora, né, de um outro nível de exigência e de um outro jeito de enxergar as coisas, assim. Então aprendi muito com o Mike também, e também é uma questão que, assim, eu tenho que estar sempre dando o meu melhor, porque a exigência é muito grande, né, também. Então foi um grande aprendizado, foi algo que me fez evoluir muito como baixista. E o Léo é um querido, assim, é muito legal ter uma pessoa, assim, muito mais próxima, assim, muito amigão, assim, que a gente pode conversar sobre tudo, pode sentar, tirar música junto, conversar dos detalhes né, de cada nota e tal. E eu gosto muito de tocar com o Léo por isso, né, essa parte humana dele a gente tem um entrosamento muito legal, a gente se deu muito bem, assim, principalmente na turnê, viajando junto, conversando sobre tudo, assim, a gente criou uma amizade muito legal, mas no palco os 2 são, né, incríveis do jeito deles, né, eles têm um pouco a diferença na parte de tocar, assim, um pouco na técnica, cada um tem um estilo um pouco diferente, mas, são 2 pessoas, 2 músicos incríveis e para mim é ótimo, né, tendo, né, esse contato com músicos diferentes e tá aprendendo um pouco com cada um. Massa. Queria saber agora como é que você entrou na Noturna Solo? Como é que foi a sua Ah, entrada? bom, longa história, né. Eu tenho uma longa história, né, que o Thiago fala que eu era um fã da banda, que aproveitou a oportunidade que estava lá na hora certa, no lugar certo para entrar, né, e ocupar um lugar, né, que de
um lugar com pessoas que eu admirava, né. Então, assim, eu desde que, eh, né, como vocês, né, a maioria do pessoal que assiste o canal, como você mesmo, né, fã de Angra, né, eu estava começando a entrar no metal ouvindo o Angra, aí o Angra se dividiu, né, teve o nascimento do Xamã, e aí quando também o Xamã se dividiu, né, que ficou só o Confessório, entrou o Thiago, o Fernando e o Léo na banda, muita gente, não quis mais reconhecer aquilo como Xamã, né. E eu Pra mim era só mais uma banda mudando de formação, assim como o próprio Angra, né, eu não entendo muito isso que o pessoal fala de: "Ah, por que que o Angra quando o Xamã se separou do Angra, por que que o Angra ainda era o Angra, mas quando se separaram do Xamã, o Xamã não era mais o Xamã", sabe. Pra mim não faz um sentido, mudou de vocalista, mas é como tantas bandas mudaram de vocalista e mudaram de formação, tem tantas bandas que só o baterista era o membro original. Então, quando saiu o Immortal do Xamã, eu fui ouvir e achei sensacional, um dos meus discos preferidos do metal nacional é o Immortal. Pra mim o Thiago é um vocalista incrível, desde a primeira vez que eu vi ele, eu fiquei impressionado, eu achei ele incrível. Eu acho que, assim, entre, os melhores vocalistas do Brasil, cada um tem um estilo próprio, né, então não é dizer assim, quem é melhor que quem, para mim todos são ótimos e têm estilos diferentes, mas do meu ponto de vista o Thiago não deixava nada a desejar em relação ao André, então eu continuei acompanhando o trabalho, assim como eu acompanhei o trabalho do solo do André, como eu continuei acompanhando o Angra, eu eu acompanhei o Xamã também, continuei acompanhando o Xamã com o Thiago cantando. Aí eu tenho uma história de fã, que eu gosto de contar, assim, dessa época de fã do Xamã com o Thiago, que o primeiro show do Xamã que eu assisti foi com o Thiago, né, era essa formação, eles tocaram aqui em Floripa, e eu fui nesse show, cheguei cedo, eles estavam sentados numa mesa lá, e aí eu peguei autógrafo, tirei foto com eles, só que no dia ainda não era celular, né, smartphone, era uma câmera digital e essa câmera foi roubada no dia. Então eu nunca tive essa foto para mostrar para ninguém, né, a primeira foto que eu tirei com eles em 2009, não, 2010, foi 2010. Então é uma história bem antiga, né, que eu nunca consegui mostrar para ninguém essa minha primeira foto com o Thiago, Poxa, né. Mas aí eu continuei acompanhando, lembro que quando surgiu o Noturno, um amigo meu também me convidou para ir no show, né, eles iam tocar aqui em Floripa também, era Noturno, Sepultura e várias bandas aqui, e me convidaram para ir: "Ah, vamos no show do Noturno", daí quem é Noturno, né, dele: "Ah, os caras do Xamã, só que mudou o baterista, agora não é mais o Confessório, é Aquiles e tal, eles mudaram de nome e agora é Noturno", deu: "Pô, legal, vou conferir essa banda". Só que eu não fui nesse show, porque eu tinha um outro evento marcado, e depois eu comecei, né, a acompanhar, continuei acompanhando o trabalho do Noturno e gostei muito do primeiro disco deles, inclusive 2 músicas que eu gosto muito, já gostava muito na época, a Nocturnal Human Side e a Fake Healers. A Fake Healers pra mim era assim, um desafio, né, como baixista. Eu tenho uma história também que eu não sei se eu já contei essa história, mas uma vez, eu estava tinha várias promoções no Noturno que eu acompanhava, né, então uma delas era eles estavam acho que fazendo um sorteio de um baixo, e aí era um vídeo, né, do Fernando tocando Fake Healers no baixo, né, e falando: "Ah, diga qual música você tocaria se ganhasse esse baixo e você vai concorrer, né, tal". Aí eu comentei, né, no vídeo falando: "Ah, se eu ganhasse esse baixo eu queria muito tocar Fake Healers", porque, né, eu queria aprender a tocar essa música, pra mim era um desafio, estava numa música que eu nem sabia por onde começar, né, onde é que ver, porque de música você não vai achar uma tablatura na internet, você tem que pegar e sentar e estudar tudo de ouvido, né. Então, né, cuidado com o que você deseja, né, porque anos mais tarde eu nunca ia imaginar que eu ia estar tocando Fake Healers, né, no Noturno com a banda. Inclusive tem uma outra história parecida com essa, que em 2013 eu fui para São Paulo para ver o show do Adrenaline Mob, por causa que o Portnoy tinha saído do Dream Theater, e ele uhum. estava nessa banda com o Russell Allen de vocalista, então eu adoro o Dream Theater, adoro o Symphony X, e eu fui para lá para ver os caras tocando, foi um show incrível, assim, e eu também nunca imaginei que 6 anos depois, Porra, 2019, eu ia estar numa turnê com o Mike Portnoy, com o Mike Orlando, tocando aquelas músicas do Adrenaline Mob, né.
Então, é outra coisa, assim, que eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo na minha carreira. Mas, então, indo mais próximo, então, de como os fatos realmente aconteceram para eu entrar na banda, foi em 2017 para 2018, foi uma mudança radical na minha vida, porque 2017 eu estava já muito focado no meu projeto solo, fazendo muitos shows aqui em Santa Catarina e tal. Só que eu ainda não estava de cabeça na música, né? Era uma coisa que eu pensei assim, se eu preciso me destacar num mundo cheio de músicos que só vivem disso, que só trabalham música 24 horas por dia, eu preciso estar focado da mesma forma. Então eu estava trabalhando há 10 anos num emprego bom, estável, numa empresa de tecnologia, ganhando bem, e eu larguei tudo para focar na música, né? Para ser um músico pobre, falido, sem saber como vai ser o dia de amanhã, como é que o que eu vou ter para comer amanhã. E aí, e a partir do momento que eu tomei essa decisão, tudo começou a mudar na minha vida, porque na virada de ano, né? Eu trabalhei até 31 de dezembro de 2017, dia 1º de janeiro de 2018 estava desempregado e comecei a correr atrás de resolver, né, as questões da minha carreira, né, e tentar focar nisso. E eu estava já há um tempo trabalhando com o Edu Falaschi no meu disco solo, só que como eu estava trabalhando, como eu tinha um emprego, assim, eu tinha só um mês de férias por ano, eu tinha que alinhar a minha agenda de férias para conseguir pegar um dia que um período que o Edu tivesse também sem compromissos, né? Então era muito difícil alinhar minha agenda com a agenda dele. E a gente passou anos tentando e em, sei lá, 5 anos a gente conseguiu uma vez, né? Eu consegui ir lá para São Paulo para trabalhar no meu disco com ele, que é uma história engraçada também, mas outra hora eu conto daí. Mas tentando ser mais breve assim sobre o Noturno, né? Então, nesse começo de ano ele veio tocar aqui em Floripa e eu conversei com ele e ele falou assim, cara, só que eu tenho um problema, porque quando a gente fechou de fazer essa produção do teu disco, eu tinha o estúdio do Tito, tá? A gente ia gravar nele, só que agora ele não tem mais o estúdio e a gente não sabe, né? Vai ter que meio que me deixou por conta para procurar um estúdio novo e achar um lugar para gravar o disco. E eu já tinha, né, dado uma olhada ali no estúdio Fusão, assim, no trabalho do Thiago, e já estava, né, com planos de gravar lá, mas uma das coincidências do destino, em vez de eu ir atrás dele, foi ele que chegou até mim. Foi o pessoal do estúdio dele que encontrou meu trabalho e veio falar comigo de oferecer o estúdio lá para eu gravar. E aí eles marcaram uma reunião com o Thiago no dia seguinte. Aí a gente já conversou, né? Fez uma videochamada, já acertou de fazer essa gravação lá, né? Falei que eu tava, né, que o Edu era um dos produtores do meu disco e tal. Aí o Thiago ofereceu o estúdio dele para gravar. Aí passou uma semana, né? Mais uma coincidência, né, que nunca tem muitos shows que eu gosto aqui em Floripa, e de repente Floripa, né, nunca tá muito no roteiro assim do heavy metal, né? E o Thiago veio me falar que eles estavam montando essa turnê com o James Labrie e que um dos shows ia ser aqui em Floripa, né? E uma coincidência assim, né? E ele falou: já que a gente já vai começar a trabalhar junto e tal, se não quer levar a tua banda aí para abrir o show, né, de Floripa?" E aí ele já começou a estender o convite: mas já leva para Curitiba também, e aí, tem mais outros shows ali. E no final a gente acabou, né, acertando de para eu fazer essa turnê, né, para ser a banda de abertura do Noturno nesses shows com o James Labrie, no Brasil. E aí a gente já começou, né, a trabalhar junto e ter uma aproximação, né? Ele gostou muito do meu projeto solo. E aí, tanto que ele quis me levar também para fazer um outro show em Juiz de Fora. Só que era um festival, né? Não tinha como encaixar minha banda lá, já estava definido. Mas ele quis me levar então para fazer uma participação no show do Noturno, nesse show em Juiz de Fora, que tinha também Sepultura, Dead Fish, várias bandas ali. E aí eu fiz uma participação no show do Noturno mesmo, eu toquei Cowboys from Hell no baixo e eu cantei a música Rei com o Thiago, né? Então eu fiz a participação no show do Noturno mesmo. E nisso a gente também tinha muito uma questão, né, de a gente viajou junto, pegou a estrada junto, então ele viu assim que eu era uma pessoa bem de boa assim com tudo, né? Bem calmo, não causava problemas. Ele viu muito esse lado, ele viu minha banda, viu que eu escrevia as músicas, era meu projeto solo, né? Então eu escrevia todas as músicas, eu cantava, e
E era uma pessoa tranquila de conviver junto, né. E a gente foi criando essa amizade, se aproximando, né, ele começou a ver em mim também algumas características dele, assim, algumas loucuras que eu fazia, assim, umas ideias malucas, tipo a própria vassoura, né, que foi uma coisa que ele gostou muito da ideia, de ter um contrabaixo de uma corda numa vassoura, ele achou uma ideia, né, totalmente fora da casinha, assim como as ideias que ele mesmo tinha, que as pessoas olham e acham: "Nossa, que coisa nada a ver", e ele: "Nossa, não, que coisa genial", sabe, como as ideias que ele tem de levar a mãe dele para o Rock in Rio, por exemplo. Então ele viu muito isso em mim também. E aí, a gente estava combinando de trabalhar no meu disco e a gente o Aquiles ia fazer uma participação em 2 músicas minhas, e a gente estava combinando de gravar o Aquiles lá nos Estados Unidos em janeiro, tinha feira lá, NAMM também, que ele queria ir, e ele estava pensando em fazer um show com o Noturno lá também. E aí só que aí passou um tempo, assim, alguns meses que a gente ficou sem se falar, e eu estava ainda no meu planejamento essa viagem para os Estados Unidos, eu não tinha visto ainda para os Estados Unidos, aí eu liguei para o Thiago e falei, né, eu marquei de ir no consulado em Porto Alegre para tirar o meu visto, e eu liguei para o Thiago: "Ó, tô indo lá tirar o visto para nossa viagem para os Estados Unidos, mas aí me diz aí como é que vai ser e tal, para eu poder explicar para eles, né, e contar da viagem dele". Que viagem? Ele tinha esquecido totalmente da viagem, né. Nossa. Aí ele aí eu falei: "Não, lembra que a gente ia para os Estados Unidos e gravar o Aquiles e tal?" Daí ele: "Ah, pois é, porque tem tanta coisa acontecendo aqui, porque eu estava planejando ir para os Estados Unidos fazer um show com o Noturno também, só que o Fernando saiu da banda." Eu fiquei meio em choque, assim: "O quê? Como assim o Fernando saiu da banda?", né, tipo, é uma coisa muito surreal de imaginar que o Fernando ia sair. E aí aí eu falei: "Bom", daí eu perguntei, né: "Tá, mas e aí, quem que vai ser o novo baixista?" "Ah, tem uns caras aqui que eu tô testando e tal, tem um nome já que eu acho que vai ser e tal, mas essas pessoas, mas ninguém pode ir para os Estados Unidos para fazer o show e tal." Daí eu falei: "Bom, se precisar, né, eu já vou estar viajando com você, só me passa o repertório que eu tiro as músicas e faço show, né." Aí ele parou assim e falou: "Ah, deixa eu pensar um pouco aqui, daí eu te ligo depois." Aí ele me ligou um tempo depois e falou, no mesmo dia ele me ligou e falou: "Você não quer você ser o baixista do Noturno?" Porque aí, né, tipo, ele falou, né, ele nem tinha pensado no meu nome, né. Ele tinha, porque assim, ele tá em São Paulo, ele tem os melhores baixistas do Brasil ali à Sim, disposição dele, claro. todo mundo ia querer aceitar um convite desses, só que aí ele começou a pensar em várias outras coisas, né, não só na técnica, né, na parte de ser baixista mesmo, ele pensou em todo o resto, né, em todo no conjunto da obra, assim, e que ele já tinha convivido comigo, já viu que eu cantava, que eu escrevia música e várias coisas, então, no final ele acabou optando por me chamar pra e pela afinidade que a gente já tinha criado, assim, né, então meio que um choque pra mim, assim, e, né, eu sabia que era uma oportunidade que eu não podia largar, e como eu falei, foi no momento que eu resolvi focar na música, né, e só pensar nisso que as coisas começaram a aparecer e eu acabei sendo o cara certo no lugar certo pra ocupar essa vaga. Que legal, mano. E você citou já Fake Healers como uma das músicas mais desafiadoras para você no baixo. Queria que você falasse sobre as linhas de baixo do Quesada e além da Uhum. Fake Healers, quais mais deram trabalho para você tirar e deixar redondinho? Eu tive um tempo de adaptação, né, de estudar muito, né, as músicas noturnas, estudar muito a técnica dele, principalmente Two Hands que ele faz, né, tanto na Fake Healers como várias músicas assim. Ah, a questão a Wake Up foi bastante desafiadora também, eu precisei de algum tempo também. Mas a música que eu tive que tirar pra fazer um teste na banda, né, que foi a Fly the System também, que ela tem vários detalhes, assim, né, várias coisas diferentes. Até o Thiago comentou não que não era a música mais difícil da banda, mas era uma música que tinha vários elementos diferentes que eles queriam observar. Por isso foi uma música que eles escolheram pra isso, para os mandar para os baixistas, né, fazerem vídeo tocando e tal. E hoje em dia também a Reset the Game, ela é uma música, ela é mais a questão da velocidade mesmo, e aquela parte do meio você tem que estar muito concentrado pra acertar, assim, mas todo mundo, assim, porque se uma pessoa, dá um deslize ali, derruba todo mundo, então tem que ser, tipo, a banda toda tem que estar muito concentrada, e das músicas que a gente toca ao vivo, assim, né.
E do disco novo, a que me deu mais trabalho mesmo foi a última, né, Great Filter, porque essa música é é uma loucura, assim, o tempo todo, várias coisas diferentes acontecendo nela e cada parte é mais difícil que a outra e tinha que estar muito concentrado nos detalhes para conseguir gravar essa música. Então, acho que essas que eu posso dizer mais. E depois, né, tipo, o disco que as linhas do Mike Orlando, várias dobras de guitarra ali que são muito rápidas, então foi uma questão muito que eu tive que treinar bastante, que eu não achei que eu ia conseguir tocar nessa velocidade que ele toca, mas deu muito trabalho, mas acabou saindo, né, na gravação, então eu tô bem orgulhoso do resultado final, principalmente nesse disco que a gente gravou agora. Legal. Hoje, Saulo, você é sócio da Nocturna com o Thiago, vocês dois são sócios da banda. Como é que você chegou nesse patamar de responsabilidade da banda, tendo entrado na banda tão recentemente? É, basicamente isso que eu falei, assim, um outro detalhe até que inclusive pesou para minha entrada, né, é porque eu tinha isso que eu falei, né, que eu tinha largado o meu emprego, eu estava com dedicação exclusiva pra música, então eu podia me dedicar também 100% ao noturno, né. E isso, né, é importante, né, de porque às vezes, por exemplo, ele pega um baixista lá, ou tipo, qualquer membro da banda que mora em São Paulo, mas a pessoa tá sempre ocupada, eles não conseguiam marcar de se ver, se encontrar, e eu tô aqui em Floripa ainda, né, não me mudei para São Paulo ainda, mas, qualquer momento que o Thiago precisa de mim, ele me liga, eu pego o carro e vou para São Paulo, assim, essa é a minha vida. Então eu tô sempre à disposição, eu tô sempre, né, trabalhando pela banda, fazendo todo tipo de trabalho aqui, principalmente, trabalhos burocráticos, né, várias questões aí que eu gosto de trabalhar, que eu já até comento assim, eh, por exemplo, o serviço de registrar uma música, sabe, que muita gente acha um saco, assim, tem que ir lá preencher um monte de coisa e tal, dados da música, e eu acho muito legal, porque eu tenho muito orgulho de fazer um trabalho desse, sabe, como se estivesse registrando um filho, sabe, registrar uma música, uma obra, da banda, né, uma coisa que eu trabalhei, que tem o meu nome envolvido. E uma questão, assim, que eu posso dizer, eh, que é uma história que eu conto também, da minha vida, que também culminou, assim, com a minha entrada na banda, que eu até não contei esse detalhe, mas, quando eu tinha, meus 16 anos ali, que eu estava no terceirão, eu tinha que escolher uma carreira, né, fazer um vestibular e escolher qual carreira eu vou seguir. E era uma das épocas que eu estava mais fissurado por música, e eu tinha mas eu tinha que tomar essa decisão, porque assim, fissurado em música, mas pelo quê? O que eu gostava mesmo de fazer, eu gostava de compor e gostava de tocar minhas músicas, né, e era aquilo que eu queria, assim, que eu já sabia que eu queria para o resto da minha vida, era trabalhar em coisas autorais, né. Só que eu sabia que era uma coisa que, principalmente, assim, dentro do estilo que eu tocava, era uma coisa que era muito difícil você ter um reconhecimento e principalmente se sustentar com isso, né. Então, se eu fosse viver de música, eu ia ter que tocar, sei lá, tocar baile, tocar sertanejo, dar aula, coisas assim que eu não tinha muito interesse, né. Então, eu fiz um planejamento de carreira bem diferente do padrão. Eu pensei em fazer o seguinte, em vez de eu tentar, né, algo que seria totalmente um tiro no escuro, tentar a sorte no mundo incerto da música, eu resolvi ir para um outro lado, escolher outra carreira, uma outra profissão que eu também tivesse alguma afinidade, que eu pudesse, né, me destacar. E em vez de eu tentar ganhar dinheiro, né, com música, eu ia ganhar dinheiro com outra coisa para investir na música. Então, aí que eu fui para a área, né, eu fiz ciências da computação, né, me formei com várias honras, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí eu já emendei essa minha graduação com mestrado em matemática também, porque eu participei de um programa, chamado Programa Avançado de Matemática. E ele era entre todas as áreas exatas todas as faculdades de exatas da universidade, eles tinham 20 vagas só, então tinha muita gente concorrendo, assim, e eu fui um dos que passou para essas, 20 vagas ali, e desses 20 que começaram o curso de 2 anos, só 5 que terminaram o curso, então eu fui um dos 5 que chegou até o final,
desse programa avançado de matemática, e por isso eu já recebi um convite do departamento de matemática para fazer um mestrado lá. Então eu já podia começar a fazer as matérias enquanto eu estava na graduação ainda, eu já pude começar a fazer matérias do mestrado em matemática. Então, eu sabia que eu tinha, né, eh, essa vocação, assim, até é uma questão que eu falo sobre talento também, né. Às vezes as pessoas perguntam sobre talento e vocação e tal. Então, eu sei, né, tem o lado, claro, de você treinar, né, aquela história, talento, tem, né, aquele meme da pessoa: "Nossa, eu queria ser talentoso que nem esse cara", e mostra o cara treinando 20 horas por dia o negócio. Claro que tem esse lado, né, mas eu vi muito na prática você saber, tipo, você ter uma vocação, ter um talento para alguma coisa, porque, eu sempre, né, fui meio que o melhor aluno das coisas que eu fazia, sem fazer esforço nenhum. Então, eu passei no vestibular ali, tipo, entre os primeiros lugares sempre, sem estudar para o vestibular, sem fazer cursinho, sem fazer nada. E aí eu passei, né, como melhor nota do curso de ciências da computação, sem fazer muito esforço, assim, estudando só no dia da prova, enquanto tinha gente que sentava lá na primeira fila, ficava anotando tudo que o professor falava, estudava o dia inteiro e tirava nota 6 ou 7. E aí eu sentia que, por outro lado, quando eu ia pra música, eu era esse cara. Eu era o cara que eu precisava ficar lá sentando e ficar o dia inteiro estudando pra tirar uma nota pra passar, sabe. Então eu via que, nossa, é muito mais difícil para mim ser músico do que ser outra coisa, mas era o meu sonho, é o que eu gosto, né, e eu precisava me dedicar muito mais que os outros para eu conseguir, chegar lá. Mas enfim, tudo isso para dizer que, né, eu tinha essa carreira alternativa, e aí eu consegui, né, trabalhar por 10 anos e juntar um dinheiro para eu poder investir na música, né. E aí foi uma coisa que me ajudou também, né, nessa questão de ser sócio do Noturno, porque, né, é uma banda que ela faz muitas coisas ambiciosas, né. Então, e o Thiago precisava de alguém também que pudesse ajudar ele nessas coisas ambiciosas que a banda faz, e poder segurar, né, as pontas lá enquanto às vezes a gente não tem, né, um retorno tão, como ele falou já muitas vezes, né, que a Noturno não dá dinheiro, né, a Noturno a gente é um investimento que a gente faz, né, tudo que a gente ganha é reinvestido na banda, e cada um tem seus trabalhos alternativos, que a banda traz isso pra gente, né, traz, eh trabalhos para todo mundo, assim, como traz, né, os clientes para o Thiago, do estúdio, faz os nossos nomes, né, no cenário crescerem e a gente ser mais procurado, mais visado por outros trabalhos, mas a banda então, ela não é algo que dá dinheiro, assim, basicamente, assim, né, algo nem sempre, né, então, principalmente nessa fase que a banda estava ali com perdendo, né, 2 fundadores, né, e 2 pessoas que estavam lá sempre segurando as pontas lá, então ele precisava de alguém também que pudesse ajudar ele a fazer as coisas acontecerem, né, a poder trabalhar nisso em tempo integral e se dedicar, e poder fazer a banda, crescer cada vez mais. Legal. Já encaminhando para o final da entrevista, Saulo, você mencionou em uma outra pergunta que vocês tinham 25 músicas para esse CD e que algumas ficaram para um possível próximo disco. Você já conversa com o Thiago, a banda já conversa sobre um planejamento para lançar um futuro disco de inéditas, não? Não, ainda não tem esse planejamento, né. A gente tá, por enquanto, né, a gente tá trabalhando muito na divulgação desse disco, porque foi um disco que deu muito trabalho, assim, e que se acabou se estendendo mais, demorando mais para ser lançado do que a gente planejava, né. E agora a gente tá, primeiro tem que trabalhar bastante a divulgação desse disco, né, e tentar colher os frutos dele, e agora com esses planejamentos de turnês, assim, que tá muito mais do que a gente esperava que ia fazer de shows. Então nosso foco agora primeiro é nessas turnês, e lançar os DVDs que a gente tem, né, pra trás, esses 3 DVDs que faltam aí. E a gente tem que ver, né, a gente ainda tem muita coisa pra decidir, né, principalmente tem essa questão do guitarrista, né, então a gente não sabe se vai compor com o Mike, compor com o Léo, como é que a gente vai fazer. Então tem muita coisa ainda pela frente pra até a gente começar a pensar num disco novo ainda. Maravilha. Bom,
Para finalizar, uma pergunta que eu sempre faço ao final de cada entrevista, o que que o fã pode esperar do Saulo Chacol para o futuro? Seja ele com a Noturna ou seja ele com qualquer outro projeto. Olha, projetos eu tenho muitos, né. O problema é, às vezes, várias coisas que faltam para eu conseguir botar tudo em prática, assim. Eh, eu, por exemplo, tenho né, além do CD Noturno, bom, com o Noturno a gente já falou de tudo aqui que tem pela frente, né, tem os DVDs, tem várias turnês aí Sim. pelo mundo todo, no Brasil inteiro, mais discos pela frente. Eu tenho vários outros projetos aí, tenho o meu disco solo, né, que eu ainda tenho que gravar lá com o Thiago agora, talvez com um pouco de respiro do Noturno eu consiga dar um pouco de foco nele, que é um disco que eu tô há 20 anos pra Caramba, gravar. Então todo tipo de coisa já aconteceu, né, contei um pouco dessa história com o Edu ali, que eu não conseguia alinhar minha agenda com a dele, aí depois quando eu, eh, parei tudo pra focar nisso, aí eu acabei entrando para o Noturno, e o Noturno, né, virou a prioridade máxima e tal, e fui deixando tudo de lado. Mas assim que eu falar do meu disco, ele vai ser um disco progressivo, de power progressivo, né, eu tenho 80 minutos de música, assim, que é o tempo que cabe num disco, mais ou menos conceitual, né, tem um certo conceito, assim, de contar, de capítulos, né, contando não é bem uma história, mas são capítulos com um tema em comum, né, entre as músicas. Aí eu tenho uma outra banda também que também tá gravando lá no Thiago, mas, mais devagar ainda, que é a primeira banda de power metal que eu tive na minha vida, que é uma banda que foi fundada em 2005, e ela tá também, né, a passos lentos, mas em algum momento vai sair esse disco, né, de power metal, mais direto mesmo, assim. Até inclusive o meu parceiro de composição nessa banda lá, ele escreve as músicas e eu escrevo as letras, é o guitarrista, o Ranieri, que ele tem um canal no YouTube com milhões de inscritos, só que é de filmes, né, o nome do canal é Sessão Nerd, e ele é meu parceiro de banda ali, de composição nessa banda, Nova Six. Eu mesmo tenho alguns projetos para o meu canal no YouTube, tem vários vídeos, várias ideias que eu já pensei ali, só não consegui ainda botar em prática, assim. Tô reformando aqui o meu estúdio, aí eu vou tentar montar, né, uma parte para gravar os meus vídeos aqui, tenho muitas ideias de vídeos para fazer, de contar várias dessas histórias que eu conto, né, nas entrevistas que eu tô contando para você, contar a história de cada música que eu escrevi, né, de onde elas surgiram, o que que a letra fala, eh, né, porque eu tenho muitas letras com muitos significados profundos, assim, várias coisas escondidas ali que eu gosto de contar as histórias de tudo que eu fiz, né. Mas enfim, já é bastante coisa, né. Então, eh, até inclusive a própria Bassoura mesmo, né, que eu tô esperando a versão nova dela, que até agora não ficou pronta, mais ou menos, que eu contei, né, que o Thiago gostou muito da ideia da Bassoura, só não gostou da execução dela, da parte visual dela, então a gente criou uma nova aparece no clipe da Scream for Me, só que ela nunca teve funcional, né, então eu tô esperando ela ficar pronta, uma versão funcional dela que eu possa gravar uns vídeos também tocando com uma corda, e várias outras coisas assim. Mas enfim, assim, pra deixar então um recado aqui, né, a maioria do pessoal que assiste você já deve conhecer bem o trabalho do Noturno, né, então, mas acessa o site lá nocturnal.com.br que vai ter, né, nossa agenda completa, vai ter, os nossos discos para ouvir, vai ter, né, os links pro Spotify, pro YouTube, os vídeos, vários vídeos que a gente faz. Pra quem não conhece muito do meu trabalho, né, meu trabalho, inclusive meu trabalho solo, né, vou deixar aqui também o meu site, né, é www.chacol, né, xacol.sc. Eh, aí seguindo também meu Instagram Chacol, Facebook Chacol, YouTube Chacol, tudo só essas 5 letras, XAKOL. E procurar no Spotify também ou no serviço de streaming favorito. Eu tenho, inclusive falando, eu tenho só 4 músicas lançadas, né, nesses streamings, e nenhuma delas vai estar nesse meu disco de
80 minutos ali que eu falei, elas são, na verdade, as sobras do disco, né? As músicas que não entraram no disco, inclusive tem uma também com o Detonator, né, do Massacration, que era uma música que eu fiz de zoeira, assim, mas que ficou legal também o resultado. Enfim, muita coisa pela frente aí, só eu conseguir conciliar tudo, e agora o foco tá no lançamento do disco, ainda trabalhando bastante a parte de divulgação, né, várias coisas burocráticas, mas aos poucos vai saindo mais material. Quem quiser só acompanhar meu trabalho no Instagram, no Facebook, no YouTube, que aos poucos vai saindo mais coisas. É isso aí. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Saulo Chacol, baixista da Nocturnal. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Saulo, quero agradecer imensamente aqui sua participação, deixar as portas abertas para você voltar no futuro, participar de uma live, de outros vídeos. E, bom, o tempo é seu para você se despedir e deixar o recado que você quiser para a nossa audiência. Mais ou menos o que eu já falei, já foi, né? O recado ali, já deixei ali meu site, minhas redes sociais, tudo que vocês precisam para acompanhar mais o meu trabalho. Tem o Linktree também, que tem tudo, né? Linktree/Chacol. Também tem todos os links de tudo, até o que você não imagina. Tem Bandcamp, tem Reverb Nation, tem palco MP3, tem tudo que for possível, eu tento estar presente, assim. E espero, assim, eu sei que tem muita gente, assim, que tem um certo, acho que, preconceito com o Noturno, que acha que criaram um estigma, principalmente esses grupos de Angra, assim, tem muitos haters, assim, muitos haters da época do Thiago no Xamã, assim, que eu acho injustificado. Como eu falei, assim, eu acho que é uma história que ele criou, assim, independente de... Tem gente que ia dizer que não era Xamã, mas estava lá o nome Xamã, e eu acho que tem que apreciar a história do metal, independente de quem era a formação. São discos que foram lançados e que fazem parte da história do metal brasileiro. E aí também transmitiram muito esse hate pro Nocturnal, e muita gente criou um estigma de não gostar de Nocturnal simplesmente porque não gosta, porque é um meme dizer que Nocturnal é ruim, sabe? E eu acho que queria pedir para essas pessoas darem uma segunda chance também, escutarem o novo disco, porque eu acho que tá diferente, assim, porque as pessoas, mas Nocturnal também porque Nocturnal é ruim, não sei o que, mas tipo, já mudou de formação também, né? Então, pessoas que escreviam as músicas, então são fases diferentes, e eu acho que você tem que escutar, né? Independente, com qualquer banda que seja, independente da formação, são pessoas que estão lá se dedicando e dando o máximo para fazer um trabalho legal e apresentar isso para as pessoas, e não é fácil fazer heavy metal no Brasil. Então eu acho que todo mundo que faz merece uma chance, assim, de pelo menos ser ouvido sem preconceito, sabe? Que as pessoas não tenham essas preconcepções antes de ouvir um trabalho, e tentem escutar pelo que é, assim, independente do nome, daquele rótulo que tá em cima ali, escutar com o coração aberto e deixar a música tocar você, ver o que a música vai causar em você, né? Abrir o seu coração para se deixar sentir emoções que a música possam causar a você, independente de estilo, de nome, de formação ou de que for. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem o like. É muito importante para fortalecer o canal. Não se esqueçam de se inscrever no ImagensCast, ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos envios. Nos sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix e considere se tornar membro do canal. É muito importante. Clica aqui no botão Seja Membro e escolhe o plano de filiação de membro que melhor te agrade. Beleza? Até as próximas entrevistas e falou. Valeu!